Olá, meus irmãos. Aqui, professor Roberto Renato Elvésio. Esta é a cadeira de Teologia Sistemática 3 e estamos aqui para mais uma aula sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Mas antes de avançar, nós vamos orar, pedir a Deus a sua bênção e peço aos irmãos então que orem comigo. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio imenso de sermos teus filhos e juntos aqui como irmãos, abrimos a tua palavra e pedimos que o Senhor, pelo seu Espírito, abra nossa mente, o nosso entendimento e que sejamos por ela impactados. Fale ao nosso coração, nos ensina como teu povo e nos ajude a praticar esta santa e gloriosa palavra. Abençoa-nos agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? É uma alegria estarmos aqui nesse desafio, de gravar as videoaulas e eu espero que você esteja acompanhando bem e que Deus te abençoe grandemente nessa jornada. Então, só para relembrar, o nosso tema de hoje é perseverança dos santos e glorificação. Mas antes de avançar no nosso tema, vamos olhar a semana, na última aula, a aula anterior, olhamos o quê? Regeneração, Deus regenera ou cria de novo uma pessoa espiritualmente que não existia e agora temos vontade de agradar a Deus. Ali um ser espiritual. A justificação, Deus declara o pecador sem culpa, justificado, e ele sai livre e recebe a roupa da justiça de Cristo na sua conta. E agora ele está livre para ter comunhão com Deus. Então ele é adotado na família de Deus, torna-se filho amado de Deus. E isso é grande, é maravilhoso. Temos comunhão, mas também recebemos muitos irmãos e irmãs na fé em todo o mundo. Temos uma grande família, a família de Deus, que é a família que há de permanecer por toda a eternidade. Então hoje nós vamos avançar. A perseverança dos santos fala sobre permanecer na fé ou crente até o fim. E isso tem levantado sempre aquela pergunta. Mas como é que é? Crente pode perder a sua salvação? Imagine a situação, talvez todos vocês já tiveram algum caso assim. Aquele irmão que andava na igreja, orava na igreja, era um homem muito fiel, começou assim aos poucos, na sua caminhada de fé, mas depois logo se tornou o quê? Um protocolo, depois um evangelista, depois um pastor, e foi crescendo na sua caminhada de fé e no seu ministério. Era um homem admirado, mas lá na frente alguma coisa começa a acontecer, alguma coisa muda, ele começa a mudar um pouco a sua pregação, o seu comportamento também não é mais o mesmo, de repente aparece lá com uma outra esposa, deixa a anterior, apanha a nova esposa e diz, olha, não quero mais saber desse negócio de igreja, cansei, e vai embora, nunca mais dá as caras. E as pessoas começam a perguntar, mas o que aconteceu com esse homem? Ele era crente, perdeu a salvação porque nunca mais voltou à fé. Então, irmãos, pessoas que abandonam a fé, o que é isso? Como é que a gente interpreta esses fatos à luz da palavra de Deus? Então, nós vamos olhar o que é a perseverança dos santos. Perseverança dos santos é aquela capacidade que Deus dá àqueles que Ele escolhe para serem seus filhos, os eleitos, assim dizer, de caminharem na fé até o fim. Pelo poder de Deus, não é pelo esforço apenas da pessoa, é pela ação, pelo poder de Deus na vida do crente. Então, somente os que perseveram, irmãos, até o fim, é que verdadeiramente nasceram de novo, ou que são crentes de verdade. E é o cristão que persevera, mas é Deus quem faz o quê? Garante a nossa salvação. Então, não é o meu esforço o garante, mas é o poder de Deus em mim, em si, no seu povo, para caminhar até o fim que Ele mesmo planificou. Há vários textos na Bíblia que nos falam dessa garantia de que chegaremos até o fim, não haveremos de nos perder no meio do caminho. Vamos olhar para alguns deles. Nós não temos assim muito tempo na nossa videoaula, mas vamos avançar aqui. João 6, 39 e 40. E esta é a vontade daquele que me enviou, o Pai, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas eu o ressuscitarei no último dia. Então, a promessa aqui de que ele vai ressuscitar todos aqueles que o Pai lhe deu. Então, nenhuma ovelha há de se perder ou escapar da mão do seu pastor. Isso nos leva ao próximo texto, que é justamente sobre
Jesus como o pastor e as suas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da mão do meu Pai. Quando Jesus diz aqui, e elas jamais, ele usa duas palavrinhas gregas, me, que significa a maneira mais forte de dizer, olha, isto é impossível de acontecer. De alguém arrancar uma ovelha das mãos do Pai, que foi confiada ao Salvador Jesus, irmãos. Elas me seguem e elas hão de receber a vida eterna. É o que o texto está a dizer. Outro texto, 1 Pedro, capítulo 1, versos 4 e 5. Pedro fala aos dispersos, os crentes que estavam dispersos em toda a região, uma herança reservada aos céus para vós outros, que estavam a ser perseguidos, irmãos. A vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vocês que creem, que têm fé, serão guardados pelo poder de Deus. A ideia de ser guardado aqui pelo poder de Deus, irmãos, é alguém que está guardado e não pode sofrer um ataque de um inimigo, porque está guardado, protegido. E o que nos guarda é o poder de Deus, para que nós cheguemos até o fim, que é a nossa salvação, quando haveremos de receber a nossa herança. Avançando aqui, irmãos, outro texto, Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vós, ou vocês, há de completá-la. Ele vai concluir aquilo que ele completou. O texto de Hebreus 12:2 diz claramente essas coisas, que Jesus é o autor, aquele que faz nascer a nossa fé, e o consumador da nossa fé, aquele que completa a fé, aquele que fecha a fé. Tudo aquilo que a fé é prometida, ela há de receber naquele dia. Então, nós temos aí, irmãos, essa promessa de Deus de que Ele é o que começa e que conclui a obra. Ele é o que nos guarda. Efésios 1, 13 e 14 diz que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Oh, irmãos, que maravilha! Temos uma garantia daqueles que pertencem a Deus, de que receberão a herança. E qual é a garantia? É o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito, ela tem uma marca. Essa é a marca que diz, este aqui foi comprado com o sangue de Jesus e é a propriedade de Deus, e Deus há de vir levar. Então, é a certeza de que Deus há de nos dar a salvação, porque Ele nos deu o seu Espírito como selo, como garantia. Romanos 8, 38 e 39. Estou convencido de que nem morte, nem anjos, nada. Paulo faz uma lista de coisas aqui, irmãos. E ele diz que nenhuma dessas coisas poderá nos separar do amor de Deus. Nem qualquer outra coisa na criação. Se ainda sobrasse alguma coisa, né? Então ele diz, qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem anjos, nem demônio, nem principado, nem morte, nem vida, nem pobreza, nem nudez. Nada, nada, irmãos, tem o poder de nos separar de Deus. Seguindo, mas professor, você só está a nos mostrar aqui os textos que dizem que Deus há de nos salvar, que Ele é o garante da nossa salvação, há de nos levar até o fim. Mas e aqueles textos que dizem assim, e aquele que perseverar até o fim será salvo? Esse é o texto bíblico de Mateus, está lá, irmãos. Mas eu vou mostrar mais dois. João, capítulo 15, verso 2. Todo aquele que estando em mim não der fruto, corta. Para dizer o texto, né? Que Jesus vai cortar, mas vai cortar como? Ele vai disciplinar, vai corrigir, ou ele vai tirar da pessoa a salvação, porque ela não está a produzir fruto. O texto talvez mais, irmãos, difícil e controvertido é o texto de Hebreus, capítulo 6.
E eu resumi aqui alguns versículos de 6, de 4 a 6, e diz assim: Ora, para aqueles que provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram os poderes da era que há de vir e caíram. Estes caíram. Caíram na fé, ou abandonaram a fé. A estes é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. O estado dele está num ponto que não há como arrepender. Então, esse texto está a dizer o quê? Está a nos ensinar que pessoas realmente perdem a salvação quando caem ou não. Temos que fazer algumas outras perguntas, irmãos. Algumas perguntas que nos ajudam. A primeira delas: é possível que pessoas tenham uma vida de igreja? Orem na igreja, deem o seu dízimo, às vezes se tornam obreiros, evangelistas, pastores, pessoas de respeito na igreja. E como eu disse no início, de repente aquele irmão abandona a igreja, abandona a fé e diz: não, eu não creio mais nessas coisas, não quero mais saber dessas coisas. E nega aquilo que ele cria, que professava antes. Então, o que aconteceu? Apostatou, abandonou a fé? A pergunta é: que fé esta pessoa tinha antes? Será que esta pessoa, ou aqueles que caíram, perderam a salvação ou nunca haviam sido salvos? Nunca haviam experimentado a salvação verdadeira? É provável que nunca haviam experimentado, irmãos, a salvação. Uma interpretação, então, dos que caíram é que, na verdade, não eram crentes. Um exemplo que apoia, irmãos, essa interpretação é olhar para os capítulos 3 e 4 de Hebreus, da carta aos Hebreus, e ver que ali o autor escreve sobre o povo de Israel que participou de todas as bênçãos da aliança, provaram, experimentaram, viram o poder, a glória de Deus ao tirá-los do Egito, ao lhes dar pão todos os dias, ao protegê-los dos inimigos, ao lhes dar a Torá, a lei, ao revelar-se a eles, enfim, eles conheciam a Deus, mas não creram e por isso não entraram na terra que Deus havia lhes prometido, irmãos, pela incredulidade. Hebreus capítulo 3, verso 14 diz assim: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Nos tornamos participantes de Cristo, ou unidos espiritualmente a Cristo e salvos, se de fato guardarmos fim, perseverarmos até o fim a confiança que desde o início tivemos. Início, quando nós cremos em Cristo e mantemos essa fé. Então, irmãos, o que o autor de Hebreus está a dizer é que estes que caíram, à semelhança do povo de Israel, experimentaram de todas estas coisas, mas não creram verdadeiramente no seu Deus e por isso ficaram de fora. Exatamente. Então, o texto que eu acabei de ler, participantes de Cristo são aqueles que guardam a fé até o fim. Outro texto de João que nos explica um pouco como é possível que pessoas vivam como crentes, mas de repente abandonam e apostatam da fé. 1 João 2,19 diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, não eram crentes como nós. O apóstolo João está a falar. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. De fato, o fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. João está a escrever aqui para a comunidade de crentes sobre esses falsos mestres que havia entre as igrejas. Um movimento chamado gnosticismo, que pregava uma falsa doutrina que dizia que Jesus não era divino, não era o Filho de Deus, e outras coisas. E ele diz: esses são os anticristos, eles vêm no espírito do anticristo, pregar contra Jesus e negar a verdade de Jesus. Então ele diz: estes não eram dos nossos, mas saíram de onde? Do nosso meio, abandonaram a comunhão do povo de Deus, mas não eram dos nossos. Então ao sair ficou claro que não eram. Então é isso que acontece com pessoas que apostatam, que estão no meio do povo e abandonam a fé, irmãos. Mateus 7, 21 e 22 até 23, Jesus está a falar do fim, do julgamento final, e ele diz: muito naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome,
não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome. E eu lhes direi claramente, explicitamente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Não os conheci. Vocês são como estranhos para mim. Ou seja, não há uma participação, uma intimidade espiritual entre vocês e eu. Condenados, afastados por toda a eternidade. Então, irmãos, pessoas que têm toda essa vida de igreja, que agem, têm um comportamento muitas vezes como crentes, mas de repente não são mais. Então, na verdade, ficou claro que nunca tinham sido dos nossos, pelo que João também está a nos dizer aqui. Então, irmãos, os crentes hebreus que caíram, como estávamos a falar, na carta aos hebreus, nunca tiveram, então, uma experiência genuína, verdadeira de conversão, de novo nascimento. Apenas desfrutaram das bênçãos do povo de Deus, mas abandonaram a fé. Não era esse o caso da maioria dos crentes hebreus, porque de repente o autor de Hebreus muda o tom da conversa. Ele diz, a partir do verso 9, o que ele diz? Quanto a vós outros, todavia, amados irmãos, então esta não é a situação de todos vocês, não é uma situação geral. Quanto a vocês, irmãos, que estão a ser perseguidos, estão a sofrer por Jesus, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falemos desta maneira de que alguns caíram. Então havia entre eles falsos crentes, e estes caíram. Mas não é a situação de todos. Então, a maioria desses crentes eram, de fato, nascidos de novo, crentes fiéis e andavam com Deus. Será que, irmãos, então é a perseverança que nos salva? É o garante da nossa salvação? Irmãos, se nós dissermos desta maneira, a salvação é garantida pela perseverança, ou a perseverança é o que nos há de dar a salvação? Estamos a pregar o Evangelho por obras, de salvação por obras. Ninguém será salvo pela sua perseverança. Nós somos salvos, irmãos, porque cremos o quê? Na obra de Jesus. É a graça de Deus que nos salva dos nossos pecados, da condenação eterna, do poder do diabo. Não é a perseverança. A perseverança é o quê? Perceba bem, irmãos. A perseverança é a confirmação da nossa fé, não é a causa da nossa salvação. Então não vamos inverter as coisas, não vamos trocar porque nós estaremos cometer erros. Muitas pessoas hoje dizem, mas eu aquele não perseverou, aquele não perseverou e só vou saber chegar no fim. Irmãos, esta não é o ensinamento da palavra. Se perseveramos, é pelo poder de Deus que nos escolheu e há de nos levar até o fim. Amém? Então, podemos ter certeza ou não podemos da nossa salvação, irmãos? Podemos. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. E essa salvação, um dos versículos só que estou a selecionar aqui, irmãos. 1 João, capítulo 5, verso 3, que diz o seguinte: Escrevo-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Como eu já disse antes, já ouvi muitos crentes a dizer, não posso ter certeza da minha salvação, não sei o que há de acontecer lá na frente, só o dia que eu chegar na presença de Deus é que eu terei certeza se estarei salvo ou não. Então o crente vive quase toda a sua vida sem saber se vai de ser salvo ou não. Mas que fé é essa? A vontade de Deus, irmãos, é que nós tenhamos certeza, nós saibamos hoje, aqui, agora, nós temos a vida eterna. Esta é a promessa de Deus que não pode falhar. Então, a perseverança dos crentes, irmãos, é uma doutrina que nos dá segurança. Nós sabemos que Deus há de cumprir a sua promessa de nos salvar. Estamos seguros nas suas mãos, irmãos. E essa certeza, ela vem da confiança no poder e nas promessas de Deus. Ela não vem da confiança no meu próprio esforço, na minha capacidade, na minha esperteza, na minha experiência de crente, ou de líder, ou de grande homem, ou mulher de Deus, irmãos.
Isso vem da graça e do poder de Deus. Então nós devemos sempre nos apropriar, agarrar mesmo às promessas e ao poder de Deus. E Deus, eu não consigo sozinho, mas o Senhor me dá o seu Espírito, então me ajuda a vencer essa prova, esse teste, essa tentação e caminhar firme até o fim. Então a certeza de salvação, irmãos, não é uma autorização, um passe livre para você, como crente ou qualquer crente, pecar porque diz, já estou garantido. A palavra me diz, pastor aí andou a pregar, dizer que não, nós já temos certeza, ele há de nos salvar de qualquer maneira, não importa se vivermos bem ou vivermos mal. Irmãos, como eu já disse na aula passada, este não é um pensamento de crente, esse é o pensamento de uma pessoa que está na igreja, mas não se converteu. Ele quer aproveitar o pecado, a vida no mundo, mas também quer as bênçãos de Deus. Então ele fica planificar bem, já que eu estou garantido, vou aproveitar aqui a vida. Mas irmão, quem nasceu de novo, qual é o desejo do coração dele? É fugir do pecado, é agradar o seu Deus, o seu Senhor, que tanto o amou, que tanto fez para salvá-lo. É digno da nossa obediência, digno da nossa vida. Então, o crente verdadeiro, ele não está a planificar pecar mais porque ele já tem certeza da sua salvação. A certeza da salvação, ela produz em nós, irmão, uma atitude muito diferente, contrária a esta. Então, essa pergunta, posso pecar à vontade porque já estou garantido, é uma pergunta errada. Não é pergunta do crente, tá bem? Então, entramos agora no último tema, a glorificação, último tema da soteriologia. E a glorificação é aquele último estágio da salvação. Lembra que falamos a salvação é uma coisa que começa antes da criação do mundo, que Deus já havia escolhido os seus filhos. E um dia ele os chama, e há uma resposta, porque ele chama com autoridade e poder. O Espírito nos convence, nós respondemos, somos salvos e ali somos regenerados, somos justificados e somos recebidos como filhos amados de Deus. E haveremos então de procurar viver uma vida de santificação e vamos caminhar até o fim, a perseverança. E depois vem o quê? A glorificação. É o último estágio, quando haveremos de receber um corpo glorificado igual ao do Senhor Jesus. Mas o que significa ter, irmãos, uma vida glorificada? Significa que nós seremos redimidos, o nosso corpo será, na verdade, perfeito, sem nenhum pecado, mancha, erro, nada disso será possível, porque fomos totalmente transformados e teremos um novo corpo. Então é o que Paulo diz, 1 Coríntios 15, 44, aquele capítulo muito importante sobre a ressurreição e o que há de acontecer com aqueles que confiaram em Jesus como seu Salvador. Diz aqui, semeia-se corpo natural, temos um corpo natural, que significa que é sujeito ao pecado, a esta vida, ainda estamos sujeitos. Mas ressuscita um corpo espiritual, ou seja, um corpo inteiramente dominado, controlado pelo Espírito de Deus. Não mais sujeito à corrupção do pecado, irmãos. Isso é glorificação. Então, além de termos transformação moral, espiritual, os nossos corpos serão também transformados. Filipenses 3:21 diz assim, pelo poder que o capacita, ele, Jesus, transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, o nosso corpo há de ser igual ao corpo físico de Jesus, mas o Jesus glorificado, aquele que ascendeu aos céus depois da sua ressurreição. Assim será o nosso corpo, irmãos. Então, é uma grande obra que Deus está a fazer e há de completar. Então, nós viveremos como crentes, ressuscitados na presença de Deus e com todos os santos de todas as épocas, nos novos céus, nova terra, onde habita a justiça ou a plenitude, a perfeição. Além disso, irmãos, haveremos de conhecer a Deus plenamente. Hoje nós conhecemos em parte, como diz o apóstolo Paulo. Eu conheço como por um espelho, como quem vê assim, não com completa
clareza. Os espelhos daquela época não eram como os de hoje. Você mal e mal via a cara da pessoa. Mas naquele dia, face a face, então conhecerei plenamente. Tudo que nós pudermos conhecer de Deus, nós conheceremos durante toda a eternidade. Isso vai ser maravilhoso, irmãos. A criação também será redimida, como nós já falamos sobre a salvação. Então, isso faz parte do plano de Deus de não só redimir o ser humano, mas tudo que ele criou ser transformado, liberto da escravidão, do pecado ou da queda, das consequências, para a mesma liberdade gloriosa que nós, como filhos, teremos na presença do nosso Pai. Então, concluindo, irmãos, a glorificação é aquele último estágio e será a consumação da obra salvadora de Cristo. Quando ele voltar, nos der um corpo, um novo corpo, e a morte, pecado, não existirá mais, será tudo derrotado, estaremos na presença de Deus e ali viveremos com aquela liberdade completa dos filhos de Deus, nos novos céus e na nova terra. Irmãos, nós temos promessas que nenhum outro povo tem. O povo de Deus tem, os outros não. Então, aquele que crê e confia está bem. Então, precisamos aqui correr, né? Que já estamos aí, já passamos dos 25 minutos da aula. Então, vamos concluir o tema soteriologia. Então, a salvação, irmãos, é libertação da morte para a vida. Nós não haveremos de enfrentar o justo juiz como Jesus como nosso julgador, mas nós o encontraremos como nosso amado Salvador. Nada de condenação, nada de morte, nada de vivemos aqui como escravos do pecado. Ele nos libertou, então podemos viver uma vida que agrada a Deus. E lá, quando estivermos na sua presença com um novo corpo, nunca mais pecaremos por toda a eternidade. Também, salvação significa libertação do poder de Satanás para uma vida de liberdade no reino de Deus. Não precisamos mais temer espíritos, demônios, anjos maus, qualquer coisa, coisas que façam contra nós. Irmãos, estamos guardados pelo sangue, pelo poder de Jesus que venceu todos. E nós estamos unidos a Cristo e participamos da vitória, da libertação que o Senhor Jesus nos trouxe. Salvação é também o aspecto escatológico, quando Jesus, então, voltar e redimir toda a criação e fizer todas as coisas novas na plenitude do seu reino. Essa salvação, irmãos, é um presente da graça de Deus. Nós não merecíamos só a condenação, mas Deus, tão rico em graça, bondade e misericórdia, nos deu a salvação. Salvação é pela graça de Deus do começo ao fim, irmãos. Anotemos isso na nossa mente, no nosso coração, para jamais esquecermos, para termos sempre um espírito muito grato e assim voltado em amor e submissão a Deus. A salvação é obra de Deus centrada na pessoa e na obra de Cristo Jesus, irmãos. E é o único meio de salvação que Deus nos deu. Então é pela fé na pessoa de Jesus. Sem esta fé, irmãos, sem esta confiança genuína, verdadeira na pessoa de Cristo, irmãos, não há salvação. Acho que isso já está claro. Nossas obras não têm lugar na salvação, mas após a salvação. E a salvação tem várias etapas, né? Começa com a eleição, a chamada eficaz, a conversão, aquele com arrependimento e fé verdadeira. A regeneração, justificação, a adoção, a santificação, a perseverança dos crentes e a glorificação. E o último aspecto aqui, irmãos, para fechar, a salvação é para redimir a criatura de Deus, mas também a criação de Deus. Mas tudo isso, irmãos, é para a glória de Deus. Deus é o único que merece toda a glória e louvor de todos aqueles que Ele redimiu, que Ele já salvou e ainda há de salvar, todos nós. Então isso, irmãos, a salvação, a redenção é para o louvor da sua glória. Este é o alvo, o propósito maior da salvação, é Deus ser glorificado através daqueles que Ele salva e traz para o seu reino. Terminamos a soteriologia
Muito obrigado, Deus os abençoe a todos e na próxima aula, que é a próxima semana já, vamos entrar no tema da eclesiologia, doutrina da igreja. Espero que vocês venham preparados, animados, assim como eu estou. E caminhamos juntos mais uma etapa do caminho da Teologia Sistemática 3. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.